Então, a gente vai dar início aqui à palestra da Sara Ramo, tá? Com o título Como Aprender o que acontece na normalidade das coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre a artista e sobre o nosso mediador, Andrés Hernández, tá? Bom, Sara vive e trabalha entre as cidades São Paulo, Brasil, filha de espanhol e mãe mineira. A artista sempre transitou entre os dois países, até que, em 1996, se estabelece em Belo Horizonte, cidade onde aprimora sua formação em artes, que pode manifestar-se através de trabalhos em vídeo, colagem, fotografia ou instalações. O trabalho de Ramo se vale do território cotidiano para construir um sistema que tem na desordem, paradoxalmente, o seu método. Na subversão das funções habituais dos objetos e dos espaços, valendo-se da estratégia, do absurdo, muitas vezes, a artista forja uma obra que, no limite, nos indaga sobre a nossa força criativa enquanto sujeitos. A artista iniciou sua formação na Universidade Complutense de Madrid. Posteriormente, formou-se em artes plásticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela já recebeu diversas premiações, como a da Foundation d'Enterprise Hermès, em 2010, e a Beca de Artes Plásticas Marcelino Botín, em 2014. Entre suas exposições institucionais recentes, destacam Para Marcela e as Outras, Capela do Morumbi, em São Paulo, A Mão Negativa, Parque Lage, Rio de Janeiro, Brasil, 2015, Projeto 35+, The Last Act, Newgard Museum of Contemporary Art, de Moscou, Rússia. Eu estou traduzindo o espanhol, está ótimo, né? Desvelo e Traça, Madrid, Espanha. Vou deixar para ela falar essas palavras todas. Eu vou pular, do seu tempo estiver favorável, 9ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2013. Emirados Árabes, 2013. Imagine Brasil, 2013. Planos de Fuga, São Paulo, 2012. E Centro Sem Heroísmos, por favor, Centro de Maio, Madrid, 2012. Das exposições mais antigas, se destaca o Panorama 2003, Desarrumado, da Arte Brasileira, do MAN, em São Paulo, em 2011, e Há Sempre um Copo de Mar para um Homem Navegar, na 29ª Bienal de São Paulo, 2010. Mediador, Andrés Hernández, muito grata. Doutorando no Instituto de Artes da Unicamp, mestre em Teoria Crítica e Produção em Artes Visuais. Ele foi coordenador de exposições na Bienal de Havana, coordenador executivo do Departamento de Curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN, de 2005 a 2010, e coordenador de projetos da Luciana Brito Galeria, além de membro do Conselho Consultivo de Arte do MAMAN, em Recife, e do CIMAN. Como artista, atuou na performance El Cuerpo del Silencio, Ateliê de Artista, Havana, Cuba. Também participou da performance Tatuagem Dimensional, da artista Laura Lima, na Galeria Casa Triângulo, em Madrid, 99. E ainda na performance Respiração Mais, dos irmãos Guimarães, em Frankfurt, em 2013. Tem seu currículo diversas curadorias, Projeto Ocupação, A Pipa, 2010-2016, Metáforas Construídas, individual de Regina Silveira, na Colômbia, em 2015, no Jardim da Academia, Galeria da Unicamp, e na Universidade Federal de Uberlândia, em 2016. Porque qualquer semelhança é pura coincidência, na Galeria Quarta Parede, produção de exposições. Extenso, né? Estou quase sem fôlego. Tá bom, né? Muito bom. Sejam bem-vindos. A gente agradece demais a presença. Boa tarde a todos.
quero começar, não, agradecendo a ANPAP pelo convite, especialmente a Luísa pelo profissionalismo, carinho, e a professora Mirtes, não, que foi quem fez esse contato, e a todos os membros da associação, a vocês presentes, e a Sara por que realmente, se não, eu sempre falo que se não tivesse essa produção dos artistas, eu não teria trabalho, não estaria aqui. Eu fiquei muito contente quando me convidaram para fazer essa apresentação, talvez, com a Sara. Na verdade, eu ia fazer com a Gillian Janes, que é a responsável, não, por toda a força que teve a Bienal de Havana, a inserção dos artistas do que se chamou Terceiro Mundo no contexto das artes visuais globais. E, na verdade, depois, em participar dessa mesa, na verdade, tem um link também com a Bienal, porque 14 anos atrás, a gente estava organizando no MAN essa exposição que se chamou Panorama da Arte Brasileira, assim, em 2003, com o primeiro curador internacional, o Gerardo Mosquera, que também é um curador que surgiu na Bienal de Havana, foi o primeiro curador internacional no Panorama, e Mosquera apresentou um número reduzido de trabalhos de poucos artistas. Entre esses artistas estava Cildo Meireles, Adriana Barrechon, Damasceno, e estava Sara Ramo. Sara, nesse processo de Mosquera, que na verdade é uma característica da Bienal de Havana nos seus inícios, até a sexta Bienal, em 97, que era essa pesquisa em diversos territórios, saindo dessa zona de conforto, digamos, dos eixos, dos polos culturais. Isso, o Tadeu Chiarelli, que foi com quem eu comecei também no MAN, já fazia, ou fez também no MAN, e Mosquera, seguindo essa linha, fez uma pesquisa pelo Brasil todo, e chegou a Belo Horizonte e encontrou a jovem artista Sara Ramo, que tinha participado até aquele momento em exposições na universidade, sobretudo, e trouxe, inseriu as obras da Sara na Bienal, e a partir daí Sara não parou mais. Na Bienal não, desculpa, no Panorama. E o Panorama, bom, teve em São Paulo, foi para... viajou pelo Brasil, em vários lugares, depois fomos para Vigo, na Espanha, e posteriormente para Bogotá, na Colômbia. E a obra de Sara foi muito bem recebida, foi uma obra que hoje, essas obras que participaram desse Panorama, estão em coleções de instituições e coleções particulares. E a partir daí a Sara, com seu trabalho peculiar, que eu não vou entrar em muito detalhe, porque seria minha visão como crítico, e acredito que a melhor coisa que tem para ouvir sobre uma produção é escutar o próprio artista. E ela vai fazer isso daqui a pouco. E a partir daí, bom, a Sara não parou mais, na verdade, nisso que se falava, nessas questões que se discutiram hoje na mesa que eu participei, as Anas aqui, que eu achei super nessa lógica das relações dos agentes, do esforço desses agentes para essa projeção nos diferentes níveis, digamos, de tanto instituições públicas, privadas, para nessa projeção da produção dos artistas, não, das obras dos artistas, da produção dos artistas. Eu fico muito feliz, Sara, de estar aqui contigo, não, de ter acompanhado, na verdade, a história que a Sara ela e o Marconi Moreira, naquele momento, eram, digamos assim, os novos artistas, os artistas com uma produção menos reconhecida, com menor projeção. Hoje em dia os dois, não, transitam por todos
esses lugares, momentos, exposições, enfim, na verdade, não pela qualidade da produção de vocês. Esse é o principal mérito, mas essa ativação que os demais agentes precisam fazer e que eu super me posiciono e critico que isso atualmente é muito limitado, desse conforto de procurar nas galerias, porque tem um número maior de artistas, e por diferentes motivos que não vou entrar aqui agora, de não ir a pesquisar, de correr riscos, de trazer esses artistas que estão produzindo no Brasil todo e entrar e procurar por diferentes procedimentos, enfim, formas. Eu fico muito feliz, repito, Sara, e passo a palavra para você, e depois continuamos conversando. Tá bom. Olá, está se ouvindo? Muito obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigada à ANPAP, né, pelo convite, a Luísa e ao Andrés, muito obrigada por essa apresentação. De fato, essa foi uma exposição realmente muito importante para mim. Mas o que eu mais lembro dessa exposição é que eu estava muito nervosa, porque, enfim, eu nunca tinha saído do âmbito da Escola de Belas Artes, né, da universidade. Acho que eu tinha acabado de terminar a universidade, enfim, eu nunca tinha participado de nada tão profissional ou com tanta visibilidade. E o Andrés e a equipe dele me fizeram sentir sempre em casa, me super deram apoio em tudo. Então, eu sou muito grata por isso, porque eu tenho uma ótima lembrança daquele momento, que nem sempre a gente tem, né? Nem sempre, infelizmente, nem sempre as coisas funcionam, mas nesse caso eu tenho uma lembrança maravilhosa. Então, obrigada. Bom, eu preparei essa fala um pouco, na verdade, eu quero sobretudo mostrar a minha produção. Foi um pouco difícil fazer uma escolha de trabalhos, mas eu acabei optando por trabalhos que se parecem entre si, por trabalhos que têm uma lógica próxima, tem uma lógica parecida. E esse aqui que vocês estão vendo é o título da palestra, que é Como Aprender o que Acontece na Normalidade das Coisas. É uma série que começou em 2002, é uma série de fotografia. É um dos meus primeiros trabalhos. E, na verdade, é uma coisa muito simples, assim. Eu peço a pessoas próximas do meu entorno para me emprestarem seus banheiros, eu faço uma fotografia do banheiro tal como eu encontro, e aí eu tiro tudo do lugar e reorganizo. Eu até queria falar que sempre se fala muito sobre a desordem no meu trabalho, mas o meu trabalho ele tem a ver com uma outra ordem, com uma outra lógica. O problema é que, às vezes, a gente tende a achar que isso é uma desordem. Mas eu não diria exatamente que eu não acho isso uma desordem. Eu tenho cuidado na hora de colocar as coisas. E aqui vocês podem ver esse trabalho. Eu acho que ele dá um start nessa fala, porque ele carrega uma vontade muito forte de expor o que está escondido, né? De tirar para fora, né? Deixa eu ver. É quase uma espécie de atentado ao pudor, no meu ponto de vista. E, enfim, as pessoas que me emprestaram, sempre as pessoas quando me emprestavam os banheiros, eu falava assim, não, eu vou devolver do mesmo jeito, não se preocupe. E eu tentava organizar, mas, obviamente, sempre me ligava e falava assim, gente, eu não estou achando minha escova de dente. Mas, enfim. Desculpa, gente, é outro que eu ainda não tinha mostrado.
E aí eu vou falar desse, que chama O Jardim das Coisas do Sótão. Esse trabalho foi feito em 2004. Eu ganhei a Bolsa Pampulha, que era uma bolsa destinada a jovens artistas. Eram 12 artistas, eram 6 de Minas Gerais e 6 de outras cidades do Brasil. E a gente ganhava uma bolsa para poder se manter, viver durante um ano. E, em contrapartida, a gente fazia uma exposição no mezanino, no Museu de Arte da Pampulha. Enfim, como eu morava em Belo Horizonte, vamos dizer assim, eu tinha muito acesso ao museu, eu ficava o dia inteiro lá. E era uma instituição com bastante abertura. Então, eu fuçava, e um dia eu entrei atrás do anfiteatro e tinha umas pequenas escadas onde tinha um sótão. Quando eu entrei no sótão, eu me deparei com um monte de material, que é esse material de tralha, né? Tralha institucional, tinha ficha de cassino e tal, e propus ao museu fazer um jardim. Porque eu queria fazer na verdade, eu queria fazer uma espécie de espelhamento e de reflexão entre esse jardim de fora, do Burle Marx e tal, e esse meu jardim das coisas do sótão. Então, essas são algumas imagens. Essas flores, por exemplo, são persianas. Essas coisas que estavam no sótão, na verdade, elas eram bem público, então todas elas estavam catalogadas. Portanto, elas foram arte no momento que elas estiveram na exposição e depois voltaram, elas tinham que voltar de novo pro sótão. Então, ela é claro, obviamente um ready-made, mas eu sempre defendi que aquilo que o Duchamp fez não foi só esse movimento de colocar uma coisa ordinária no museu. Eu acho que o que ele fez foi falar que a gente poderia mudar o lugar das coisas. Basicamente, não só no museu, né? Acho que a gente pode estender o ready-made para o mundo, embora aqui seja um museu, mas, como vocês vão ver em outros trabalhos meus, acho que tem um pouco esse pensamento. Isso aqui era um mirante, você podia subir na escada, então você tinha uma vista ampla do jardim. E, bom, isso aqui já foi em 2013, na 11 Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes. A Yuko Hasenawa, que é uma curadora japonesa, ela estava fazendo uma bienal onde o tema era a convivência. E ela tratava de aproximar o mundo oriental ao mundo ocidental. Então, quando ela me chamou, ela me pediu para fazer um jardim. E eu achei que realmente poderia ser, assim, fazia muito sentido, porque ela falava sempre do mundo árabe como aquele mundo do comércio, onde o comércio se faz no jardim. Bom, então, esse aqui é o Bank Building, esse que está aí, Bank of Sharjah. Ele era um dos lugares da Bienal, ele era um prédio que funcionou como banco durante muito tempo, e ele simplesmente ia ser demolido porque eles queriam construir outro, estavam achando esse prédio, enfim, velho, ou o que for, e lá eles têm esse costume. E essa era a sala que eu encontrei quando eu fui trabalhar. É verdade também que eu escolhi, ela me deu outras opções de espaço, mas eu achei que um espaço abandonado fazia mais sentido para o meu trabalho. E dessa vez eu fui procurar no sótão do Ministério de Cultura. Eles tinham umas naves onde eles tinham coisas velhas e muitas dessas coisas eles tinham acabado parando no prédio porque eles não tinham mais onde estocar. Então também eram coisas públicas. Entre lixo e bem público, né?
E nesse caso, desse trabalho, foi particularmente difícil. Essa é uma foto da montagem. Foi particularmente difícil negociar os objetos, porque eu não sei se vocês conhecem um pouco o sistema de comércio árabe, mas era um pouco parecido. Eu falava assim, eu preciso 4 cadeiras. Aí eles falavam comigo assim, não, 3. Aí eu falava assim, não, 4. E assim, a gente ficava o tempo inteiro fazendo essa negociação, que não foi fácil. Mas assim, no prédio tinha gravata, tinha coisas de escritório. Foi bem intenso. E eu tentei trazer também, na verdade não foi muito difícil, né, porque os objetos já tinham essa carga. Eu tentei trazer um pouco essa coisa de uma estética árabe, né, mas na verdade os próprios objetos já tinham isso. Isso aqui é um terraço que tinha fora. Então você saía, o terraço estava vazio e essa era a vista da cidade. Que de alguma forma para mim era um pouco um outro jardim, né? Era um jardim, aí você saía, você via um outro jardim, que era isso. Em 2009, eu fui convidada para fazer uma instalação. Na verdade, assim, eu fui convidada para fazer uma instalação na Bienal de Veneza. Eles me deram a opção de fazer uma instalação e um trabalho no Arsenale. E eu fiz uma viagem a Veneza, numa época onde estava tudo fechado. Isso foi o que eu encontrei. Eu fiquei muito chocada, porque eu não sei porque eu imaginei que Veneza, que a Bienal de Veneza ia ser um lugar incrível e tal. E não sei o que, quando eu cheguei, estava frio, chovia, estava tudo abandonado, não tinha ninguém, parecia um lugar fantasmagórico. E esse aqui é o plano da casinha que eles me ofereceram para fazer uma instalação. Isso aqui foi o que eu encontrei quando eu cheguei em Veneza, na casinha, né, que estava no jardim. Esse é o estado como estava a casa. Isso é aos arredores da casa. E, bom, enfim, tem todo. Para mim, essas imagens, elas já estavam. Talvez eu já estava um pouco influenciada, porque o trabalho que eu decidi fazer é sobre o conto de João e Maria. E o título do trabalho, na época, era Hansel and Gretel's House, mas que eu traduzo como. Que é isso, né? A casa de João e Maria. E a casa de João e Maria é um conto dos irmãos Grimm. Na verdade, os irmãos Grimm, eles não escreviam contos, eles eram uns recoletores de folclore. Esse é um conto da cultura oral que foi recolhido por eles. Eles não escreviam conto para criança, eles simplesmente recolhiam essa cultura oral. E esse conto é um conto da Idade Média, é um relato da Idade Média para ilustrar a fome. É um relato sobre a fome. E tem temas assim como perversão, infanticídio, pobreza, necessidade e abandono. Essa casa já é um pouco mais arrumadinha. E essa é a primeira. Quando eu pensei no conto, eu pensei em fazer um percurso. Então, a pessoa entrava na primeira sala, ia ter aí uma experiência, na segunda e saía pela terceira. Então, entrava pela primeira e saía pela terceira sala. E o primeiro quarto, que é esse, tinha um vídeo que, na verdade, era um vídeo de 360 graus, que girava. Era um deserto. É um deserto na Espanha, nos Monegros, que por acaso é a terra do meu pai, a terra dos meus avós paternos, né? Porque meu pai foi muito jovem, enfim, foi interno num seminário, tal, naquela época de pós-guerra, né? Que foi uma época da fome. Meu pai nasceu no primeiro ano da Guerra Civil Espanhola, que é no 36.
E essa é a terra dele. Então, a câmera, ela girava, ela ficava girando, era um vídeo, durava uns minutos, né? E ela chegava nesse lugar aqui. E esse primeiro quarto, eu relaciono com o momento da perda. É quando eles percebem que estão perdidos, que estão abandonados, e eles estão imersos nessa perversão, né, que está relacionada com a fome, com a necessidade. Eu falo que é uma perversão porque é uma forma indireta de matar, né? Eles não matam as crianças, eles abandonam no bosque, porque no bosque é um lugar que possivelmente eles vão ser mortos, mas que também onde talvez exista uma possibilidade, porque existem esses seres que moram no bosque, enfim. De qualquer forma, quando eu fui fazer o vídeo, quando eu fui fazer essa referência, eu pensei que um deserto era próximo a um bosque. Sabe assim, do mesmo jeito que a gente se perde no bosque, a gente se perde no deserto, pela repetição da paisagem. E, enfim, achei que como fora da casa já tinha bosque, o deserto era mais interessante. Esse é o segundo quarto, que o que eu fiz nele foi colar um monte de bala de doce. Estava muito quente, então, quando você entrava nessa sala, tinha um cheiro muito forte de doce e ficava pingando. Às vezes ficava pingando, era um pouco nojento. Esse momento é o momento da ilusão, do encantamento, do desejo, da projeção e da armadilha. É o momento da armadilha, quando você cai na armadilha. Bom, tinha essa forma, né? Parecia meio enxambre de animal, de abelha, uma coisa assim, um pouco mofo. E esse é o terceiro momento, que eu relaciono com o real, com o embate, com o concreto e com a possibilidade de redenção, que é um pouco enganar a morte e sair da armadilha, né? Esse forno vomitando as pedras, né? A força, né? A força da pedra, a força do tempo, a força do trabalho, enfim, milhões. Eu faço muitas associações, cada um pode fazer as suas aqui. E tinha essa colagem que, na verdade, eu não posso dizer exatamente de que se trata, porque isso aqui pertence, eu uso às vezes em alguns trabalhos, isso pertence a uns recortes que eu fazia no ano 97, que eu comecei a fazer. Então, eu pegava as coisas de jornal, imagens de revista, e eu colocava em 2 páginas sempre como opostos complementares, uma coisa que eu chamava de oposto complementar. Então, é uma coisa que tem a ver com a abundância. E esse era o quarto pelo qual você saía. Um banquete na Europa, né, o mundo ocidental, e é um braço do rio Amazonas. Eu, às vezes, acho uma pena não saber exatamente, mas como na época eu estava interessada nas imagens, não pela informação, mas mais pelo que simbolizavam para mim, pela poética que poderiam trazer, acabei não anotando. Eu não estava muito presa à informação. Esse aqui agora eu vou falar um pouco do trabalho que estava no Arsenale. Tinha um vídeo que chamava Quase Cheio, Quase Vazio. Mas isso aqui é uma imagem do bairro onde eu morei quando eu era criança, mais ou menos dos 6 aos 16 anos, por aí. E ele foi um bairro construído nos anos 70, ele era um bairro proletário, né, para os trabalhadores, enfim. Então, ele era grande, mas ele era todo igual, de tijolo. Só que os arquitetos, eles decidiram fazer só uma via central onde passavam os carros e o resto seriam lugares de convivência. O problema é que eles acabaram fazendo um labirinto enorme, que era o pavor dos entregadores de pizza, porque realmente, de verdade, era muito difícil você achar uma rua com número aqui, porque elas todas eram entrecortadas. Era como se fosse
sabe, uma imagem de um labirinto quadrado, cheio de cubos, cheio de retângulos e de passarelas e, enfim. Isso, por exemplo, é a pérgola, que seria como um espaço de convivência, um dos espaços de convivência. Isso também, aqui tinha lojinhas, né? Então, por exemplo, isso aí é o que seria uma loja. E essa aqui é a montagem do vídeo na Bienal, que, como eu falei, chama Quase Cheio, Quase Vazio. E é uma projeção, na verdade, é uma videoinstalação, né? Porque é uma projeção que fica mudando. As imagens mudam ao mesmo tempo, elas estão sincronizadas. Tem um pouco a ver, né, com a casa lá de João e Maria, porque também é um labirinto, também é um lugar onde as coisas estão perdidas, onde você fica perdido, né, de alguma forma. E no vídeo tem 3 elementos que formariam um conjunto que, bom, eu fiz, acho que talvez na época, porque eu estava trabalhando muito e não sei, mas eu resolvi que esses 3 elementos seriam o objeto, né, que no caso é uma bola, o que protege o objeto, que são essas coisinhas de isopor, sabe, quando a gente transporta, e a caixa de papelão, que seria, né, eles formariam um conjunto, o objeto estaria dentro da caixa, e as coisinhas estariam entre a caixa e o objeto protegendo. Só que no vídeo eles nunca se encontram, eles ficam sempre perdidos. Eles nunca, o vídeo vai passando e você vai achando que as coisas se repetem, mas eles nunca se encontram. Eu coloquei esse título porque achei, enfim, na época, o fato delas nunca se encontrarem, eu não sabia interpretar muito bem se era porque elas tinham escapado umas das outras, então era uma forma de emancipação, ou porque elas realmente estavam perdidas naquele labirinto e não conseguiam chegar à união. Eu nunca, né, acho que eu deixei isso na mão de cada um. Se eu estou indo rápido ou alguma coisa, vocês me falam, ou demorando demais. Esse trabalho aqui é de 2005, e ele chama Uma e Outra Vez Lá, mesmo que aqui. É uma exposição, foi a minha primeira exposição numa galeria comercial, que foi na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo. Era num mezanino, no andar de cima. E eu dividi o espaço em 2, pela metade. Eu construí esse muro aqui. Bom, a minha ideia um pouco era que as pessoas subissem essa escada, que era uma escada idêntica à escada para onde você subia ao mezanino, e desde cima você tivesse uma visão de um outro lugar. Você estava em cima do muro e você via os 2 lados do muro, como se fossem os 2 lados de uma realidade, ou 2 realidades, ou desde um ponto de vista você vê 2 realidades. E do outro lado você via isso. Na época, para mim, não foi um trabalho muito fácil de fazer, porque quando eu cheguei, o muro já estava construído, eles já tinham colocado os espelhos, eu tinha mandado uma maquete. Então, não sei, por exemplo, eu teria feito um espelho inteiro, não teria feito um espelho em 3 pedaços, coisas desse tipo. E o fato de eu não participar da construção... bom, depois eu vou explicar isso, porque depois no próximo vocês vão entender. A questão é que eu estava expondo na galeria, né, e era uma coisa importante, são algumas fotos de detalhe. Mas o que eu fiz para poder fazer a minha proposta para esse trabalho era recolher os lixos, recolher os lixinhos ao redor da galeria. Então, foi um processo muito intenso. Sei lá, tem essas cascas de ovo que o cara da loja já me dava, porque eu acho que no final as pessoas, os vizinhos, já estavam achando que talvez eu era uma perturbada, ou que talvez eu estava no momento de, sabe, eu tinha tido um surto, alguma coisa,
Então, assim, eu gerava uma certa dor entre as pessoas, porque era, sabe, eu não sei, durante muitos dias, eu todos os dias ficava pegando lixo e pedindo para as pessoas assim, não, se você for jogar fora, tal, guarda para mim. Então, era uma coisa meio estranha, porque ao mesmo tempo eu tinha esse sotaque, né? Então, claro, eu não parecia uma pessoa, uma catadora. E então, para mim é um trabalho que foi muito intenso, por essa dupla, por estar nesse lugar, né, onde eu era uma artista, enfim, convidada para fazer uma exposição numa galeria que era tinha toda uma essa divisão que eu estava propondo. De alguma forma eu tinha que viver aquelas duas realidades. É claro que não totalmente, mas talvez um pouco como coletora, sei lá, ou como pessoa que está um pouco fora do percurso, né, esperado que vai fazer. Então, era ambíguo, porque, ao mesmo tempo, eu estava hospedada num hotel muito chique, e eu chegava muito suja, e com umas sacolas, assim, não? Porque, às vezes, eu ia direto para o hotel, porque eu já tinha andado muito, então já estava um pouco longe, enfim. Depois desse trabalho, bom, bem depois, em 2011, só para fazer um link assim, como se uma coisa fosse depois da outra, mas não foi, mas enfim, eu fui chamada pelo Moacir dos Anjos. Ele me ligou, ele estava fazendo uma exposição, participando de uma coisa que chamava Causa e Efeito no Itaú. Cada andar era de um curador, era uma coisa sobre arte brasileira, enfim. E ele me ligou perguntando se eu poderia fazer esse mesmo trabalho que eu tinha feito na Fortes Vilaça, que é esse uma e outra vez lá mesmo que aqui, no Itaú. Aí eu falei que não era possível, porque não ia ficar igual, porque não era a mesma coisa, porque não tinha escada, porque não, mas que ele podia me mandar a planta, que eu ia pensar e eu ia fazer um desdobramento disso. Então, a galeria, por acaso, sei lá, por cuidado, né, eles tinham guardado todos os lixos e catalogado em caixas com isopor, tudo mais. O que foi uma surpresa, mas uma ótima surpresa, porque eu falei, nossa, que bom, porque voltar a fazer isso vai ser demais. E assim também eu negociava, né, com a vontade, um pouco a vontade de mostrar o trabalho de novo e a vontade de fazer um novo. Essas são as coisas, está vendo? Tudo em caixinha, cada objeto numa caixa. E, enfim, e aí a minha proposta era a seguinte: eu tinha achado que no primeiro não tinha sido muito radical na hora de construir o espaço interno. Aí eu falei assim, não, agora vai ser tudo tijolo, sabe, tijolo favela mesmo, vou encarar, não assim, eu vou ser mais específica e vai ser um espelho só, enfim, fiz as medidas lá, eles tinham um lugar que era perfeito para isso. E eu participei muito do processo de construção, porque somente tinha um pedreiro, que era esse que está aí, que é o Coquinho, e, enfim, sei lá, porque eu sou assim, eu não conseguia sair de lá, eu ficava o dia inteiro lá com o Coquinho, que ele estava fazendo o meu trabalho e outros, ao ponto de que tinha dias que ele dormia no Itaú, era uma coisa meio, enfim, e ele era muito simpático e muito amigável, e eu fui entrando nesse processo, e ele me levava onde estavam os materiais, e aí eu fui recoletando os materiais da própria exposição, mas materiais que tinham a ver com o processo de construção, sei lá, tinta, coisas que eles usavam, um negócio para mexer, os baldes, enfim. Tinha capacete também. E aí agora também, não subia na escada, eu resolvi fazer uma fresta bem limpa, bem geométrica, uma coisa assim bem elegante, com essa elegância abstrata, né, que a gente conhece. E o trabalho chamou Fissura, que é isso, e as pessoas olhavam dentro
e tinha essa cena, tinha uma cena completamente absurda, porque além de incorporar as outras coisas, no anterior eu quis trazer, eu fui muito mais organizada na hora de colocar as coisas no chão, né? Eu quis trazer uma coisa como se você visse um carnaval de cima. Então, era como, estava tudo mais organizado por cor, por material, enfim. E aqui eu me libertei um pouco mais, então a festa parecia mais divertida, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, enfim, era uma cena estranha. Esses são alguns detalhes. E, enfim, tinha os copinhos de café também, que as pessoas bebiam, os tijolos. Mas tinha essa coisa também com purpurina, enfim. Eu coloquei essa imagem aqui, porque esse é um fissura que eu fiz agora em Iotim, ele está lá. E nesse aqui eu também incorporei as coisas de Iotim. Só que, obviamente, como Iotim é um lugar tão limpo, eu estava muito curiosa para saber onde que estava a sujeira. Enfim, acabei catando umas coisas e incorporando. Eu não tenho muita foto, porque eles não me mandaram, e, enfim, eu não consegui fazer depois que eu terminei a montagem, mas é um espaço ainda um pouco maior, porque como esse trabalho ele se adapta, né, a cada espaço, aqui, né, no caso é um espaço bem maior, e também a fresta, ela não é uma fresta forjada. Nesse caso a gente cortou a parede, de fato. Então, foi uma experiência bem boa. E agora esse trabalho pertence... Enfim, ele agora começa a pertencer a lugares, né? Que isso eu não sei como que vai ser. Porque ele foi comprado por uma coleção em Lima. E eu ainda estou tentando negociar, porque ele tem esse método de transformação, de ir juntando um lugar e vai juntando outro lugar e junta com outro lugar. E isso é muito importante para o trabalho. Então, eu ainda não sei muito bem como que isso vai ser resolvido. Bom, com essa questão toda da construção, dos tijolos, que eu não mostrei aqui, mas que já vem do meu trabalho anterior, até porque esse bairro onde eu cresci, ele sempre foi um lugar em construção, né? Então vivi essa coisa da construção desde pequena. Isso aqui é no Centro Cultural Banco do Brasil. É um trabalho que chama Geografia do Lastro ou a Riqueza dos Outros, e é um trabalho que foi feito na Caixa Forte. Na Caixa Forte do banco, que é uma espécie de passagem assim, meio em espiral, que é um labirinto. E também, isso é a maquete, também outra maquete. Esse aqui é um compêndio dele todo, porque ele é muito labiríntico, né? Vocês podem ver aqui no mapa como eu fui marcando os espaços, porque, na verdade, isso aqui também era um percurso que você podia fazer. Essa é a primeira sala, ela é toda mais de cimento, umas construções. Essas são as coisas que se usam hoje em São Paulo para colocar por fora dos prédios. Esse espaço, cabe dizer, ele ia entrar numa reforma também, então eles me deixaram muito à vontade. Então, por um lado, tem umas coisas que eu construí, e por outro lado, foram coisas que eu mesma fui aproveitando, como, por exemplo, não aqui, isso aqui é mais cimento, tijolo, mas, por exemplo, aqui, né? Isso era uma coisa do espaço, simplesmente, ele já estava meio arrancado, simplesmente foi arrancando mais, e foi um processo muito intenso, onde o espectador ele se sentia verdadeiramente perdido, estava tudo muito úmido, o cheiro era muito forte. Isso aqui, bom, no meio, como era muito caótico para construir e tal, a gente tinha feito esse quartinho, que era onde os trabalhadores se trocavam, enfim, colocavam as coisas deles e tal. E eu acabei pedindo para eles deixarem as coisas deles.
Então, também foi uma parte da instalação. No início, não, eu propus trocar. Eu falei, não, gente, eu compro uma mochila nova, mas você vai querer a velha? Sim, eu quero a velha. Tal. Mas aí, acabou que eles me deram. Porque acho que ficou tudo tão... Não sei porquê, mas eles acabaram me dando. Aqui está tudo. Tem as anotações deles, enfim. Essas são as passagens. Essas são tralhas, né, restos da obra. Aqui, quando você chega na caixa forte, tem isso aqui, que é o carpete que estava no chão. Eu retirei o carpete inteiro. Ele tem uma tinta dourada, e aí, bom, enfim, ficava um pó de ouro flutuando, porque o próprio ar refrigerado do lugar fazia com que esse negócio ficasse flutuando. Era uma coisa que estava muito ligada, esse lastro, né, é o ouro que os bancos usam e sempre usaram para que na verdade, assim, é como se fosse o valor real da coisa. Você tem títulos, letras, então, mas você tem que ter o ouro, que é o lastro, é o lastro que cada banco tem. E, enfim, isso também era um pouco uma homenagem aos trabalhadores que construíram o banco, que construíram São Paulo, que são a força de trabalho, que são uma riqueza, né, de certa forma. Essa é uma foto da montagem, também fora de... E, bom, aqui, não sei como é que eu estou de tempo. Isso aqui é no Uruguai, em Montevideo. Essa aqui é a antiga prisão de Miguelete, que é uma prisão que foi fechada, eu acho que nos anos 90, se eu não me engano. E eu tinha participado de uma exposição aqui, eles tinham me chamado para mostrar um vídeo, eu tinha ido e eu tinha ficado muito impressionada com o museu, porque isso aqui é uma prisão de 4 braços, é um panóptico, e um dos braços é o centro, é o EAC, que é, enfim, é um centro de arte contemporânea. Essas são algumas fotos da primeira vez que eu fui, que eu vi a prisão, as coisas, as tralhas que estavam na prisão. Essa era mais ou menos o estado. E, bom, antes de entrar aqui, na verdade, isso aqui é uma outra parte da prisão, mas antes, é que quando eu cheguei, porque eles me chamaram para fazer uma instalação e eu demorei um tempo, a gente demorou um tempo a achar umas datas, porque eu também estava com muita coisa, enfim. E quando eu cheguei, eu já tinha decidido o que eu ia fazer, mais ou menos eu queria trabalhar com essas tralhas, mas quando eu cheguei, eles falaram assim, olha, aquele lugar que você ia, que você fez essas fotos, não dá mais para entrar, porque é muito insalubre. E, sabe, deve ter rato, deve ter não sei o quê, e os artistas ficam muito encantados, não sabemos porquê, com essa sujeira toda, mas a gente decidiu fechar, porque, enfim, a gente pode ter um susto aqui, tem coisas que estão caindo e tal, mas tem o prédio, né, perto, que está sendo demolido, que era a parte administrativa da prisão, que funcionou como uma escola de design. E que essa escola de design foi desativada nos anos 2000. Às vezes você quer ir lá e ver. Aí eu fui, era isso, né, que tinha. Inclusive, enfim, isso... Eles estavam demolindo, enquanto, na verdade, isso foi até um processo muito intenso, porque eles estavam demolindo enquanto eu estava trabalhando. Então, eu ia, trabalhava, eu tinha que recolher coisas, juntar coisas, e eles iam demolindo. Então, era tudo meio uma loucura. Esses eram alguns trabalhos que tinha lá. E esse é o espaço do EAC. O espaço do EAC que tem esse vidro. Então, depois do vidro, você vê a prisão, que é aí. Só que eu tinha pedido para eles construírem uma conexão que juntasse o vidro com a prisão. E eles tinham construído, enfim, mas foi um processo complexo, porque eu não tinha montador, acho que eu tinha montador só para 2 dias.
E, enfim, tinha que ser tudo muito rápido, porque o prédio estava sendo demolido, eu tinha que recolher as coisas, então eu tinha um carrinho que eu levava e tal. E eu acabei fazendo essa instalação aqui, que chama Punto Ciego, que eu não sei se em português é ponto cego. E tinha um gel, que é um gel com pedra, com um tipo de pó de pedra. Então as pessoas, para enxergar o que tinha do outro lado, elas tinham que raspar a parede. Elas foram raspando, e isso aqui era o que se via do outro lado. Tinha uma TV com imagens daquele prédio onde estavam os objetos sendo destruídos. Essas são imagens já que eu fiz de dentro, para vocês terem ideia mais ou menos do detalhe. Essa aqui é a TV. E, bom, já estamos... Isso aqui é o quarto da Eva Clavin, da Fundação Eva Clavin, no Rio de Janeiro. Tem um projeto que chama Projeto Respiração. E eu fui convidada pelo Márcio Doctors para fazer uma intervenção na casa. Esse projeto Respiração, eles convidam artistas contemporâneos para fazerem uma intervenção na casa, o que é muito divertido, porque, enfim, muitos fazemos coisas com fantasmas, porque, né, uma casa de uma mulher que já morreu e tal. E eu estava muito obcecada com o quarto dela, essas eram as coisas dela. Mas eu estava muito impressionada com o fato de que eu fiquei sabendo que a Eva Clavin, ela não dormia de noite. Ela sempre ficava acordada, sempre, e ela dormia de dia. Então os médicos, todo mundo tinha que ir à noite atender ela. Então, à noite, ela fazia festas, fazia concertos, E eu fiquei pensando, essas são algumas coisas dela que eu usei para fazer o trabalho. Eu ficava pensando assim, gente, essa mulher, enfim, não sei porquê, eu relacionei isso com terror noturno. Quando como também é uma casa cheia de objetos e cheia de coisas velhas, e de vestidos e de roupas, pensei... Ela devia olhar para as coisas à noite, talvez, né? E isso devia ser um tanto assustador. Sei lá porque eu fiz. Porque eu tinha terror noturno de criança e era horrível. Porque eu ficava e eu olhava para um lugar e eu via... E era muito difícil. Você sabia que era roupa, mas era muito difícil acreditar que era roupa, né? Você sempre achava que era um monstro. E aí, esse é um desenho, porque eu queria trabalhar só com as coisas da casa. Assim, eu tinha meio que o objetivo de não usar nada que não fosse de lá, e era um pouco como que eu iria organizar. Essas são algumas colagens de simulação que eu fiz. E essa foto nem está muito boa, porque eu não consegui chegar ao que de verdade acontecia, mas o que eu fiz foi mudar as coisas um pouco de lugar e iluminar com uma iluminação mínima. Então, quando a pessoa chegava, ela precisava ficar sentada, deixar que o olho fosse acostumando, até começar a ver umas formas de luz, enfim. E isso foi o que eu fiz. Isso é um detalhe. Aí, eu não coloquei o ano aqui, mas acho que foi em 2014, eu fui convidada num lugar que se chama Matadero de Madrid. Na verdade, era uma exposição que ia ser em 2 instituições, e eu fui convidada para fazer um trabalho, e esse lugar era um antigo matadeiro, onde ia carne, toda a carne de Madrid ia para lá. Toda a carne não, digamos assim, todos os bois, né? As vacas, sei lá, e eles matavam lá. São naves enormes, então cada nave tem 800 metros quadrados. E essa nave especificamente, que é onde se faz esse projeto, chama Aberto por Obras, que é um projeto de site específico, ela é queimada. Ela é uma nave queimada. Aí eu conversando com a curadora, não sei o quê, falei assim, nossa, acho que eu imagino isso aqui escuro. Eu acho que eu queria fazer uma coisa no escuro. Então, enfim, ela conhecendo o meu trabalho, a gente conversou, eu fui pesquisar as tralhas que tinha no matadeiro, que tinha muito, porque lá não é só um lugar, é um lugar de artes plásticas, de dança,
de teatro e de cinema. Ela tem a Companhia Nacional de Dança e de Teatro, um lugar muito importante, assim, muito, porque ele é muito grande, né? Uma nave industrial, são naves industriais enormes. Essas são algumas tralhas, tudo bastante grande. E isso é uma sequência mais ou menos do que se vê. Mas a coisa assim, eu não trouxe aqui nenhuma foto da entrada, tinha uma cortina vermelha, como se fosse um teatro, um cinema. Então as pessoas chegavam, ficavam sentadas e elas não viam absolutamente nada. Ficava tudo completamente escuro. À medida que o olho ia acostumando, elas começavam a ver manchas de luz. E as manchas de luz, aos poucos, elas iam formando uma imagem, que no final das contas também não era uma imagem concreta, mas pelo fato de elas estarem feitas com coisas que eram muito concretas, era como uma espécie de abstração figurativa. Então as pessoas ficavam, elas não davam muito, pelo que eu percebi do público, elas não davam muito conta de entender que aquilo era aquilo. Então as pessoas ficavam se indagando sobre o que poderia ser e faziam esse tipo de projeção, né? De desejo, de sonho, de medo, do que fosse. Aqui eu tenho algumas fotos de detalhe. Só para vocês terem uma ideia. E esse aqui é outra instituição, que é na Catalunha. São algumas fotos da montagem para vocês terem um pouco ideia do tamanho, porque a gente teve que criar umas esculturas enormes para depois poder iluminar sempre com o mínimo de luz. Mas mais para vocês terem uma ideia do tamanho, mas assim, das dimensões, né, das coisas. Isso também aqui deu uma coisa completamente diferente, até porque o chão brilhava e essas são imagens de detalhe. E esse aqui, bom, eu não fiz uma relação muito didática de como que eu fiz o trabalho do escuro e como que isso foi passando até chegar aqui, mas tem toda uma passagem, tem todo um porquê, até com um trabalho de escultura que eu fiz chamado Matriz e a Perversão da Forma. E esse trabalho que eu fiz, ele tem a ver com a minha mudança a São Paulo. Eu cheguei em São Paulo faz mais ou menos 1 ano e meio, e eu tinha sido convidada para fazer um trabalho na Capela do Morumbi. Faz tempo também que eu estava com essa ideia de que eu ia fazer uma coisa lá. E quando eu vim morar em São Paulo, eu estou morando numa casa no Butantã, que é muito perto da USP, e que é um lugar, há muitos anos, é um lugar de muita prostituição. Então, e especialmente de prostituição trans. E eu comecei a conviver muito com isso, né? E eu comecei a me aproximar delas e a ter conversas sobre, enfim, sexo, um monte de coisa, porque eu estava muito impressionada com essa questão da transformação, né, do trans. E porque eu falava assim com elas, mas, gente, vocês já eram homens, para que vocês queriam ser mulheres? Elas, não, mas a gente assim desde criança e tal. E nessas conversas eu fui tomando uma dimensão, até porque eu gosto muito de psicanálise, enfim, sobre essa ideia do trans, sobre a nossa própria percepção de sexualidade e até a me problematizar nessas coisas das identidades sexuais, num processo assim bem intenso. Mas no final, o resquício que ficou dentro disso tudo, porque a exposição às vezes parece uma coisa meio arqueológica, meio tal, é que eu fiquei também muito chocada com a violência que elas sofrem. Elas sofrem uma violência que é uma coisa, quase, eu diria que é um pouco inexplicável, porque é exagerado. Elas sofrem violência porque elas
não são suficientemente homens, né? Porque elas são mulheres pela condição de mulher, pela condição de não ser suficientemente homem. Então, uma dupla violência. Tirando que, no meio desse processo, eu fiquei sabendo que o Brasil é o país no mundo que mais mata transexuais do mundo. Mas, enfim, esse trabalho é um trabalho muito afetivo, é um trabalho que eu fiz como uma dor, mas também como uma homenagem. E quando eu pensei em ocupar a capela, que geralmente sempre é ocupada no centro, né? Geralmente os artistas, quando vão fazer uma ocupação na capela, eles ocupam a parte central. Aí eu falei assim, cara, eu não posso ocupar o centro, eu preciso ocupar as paredes, eu preciso ocupar as margens, porque isso tem a ver com margem. E ainda mais tem a ver com buraco. Então, porque esses buracos, eles são característicos da construção da taipa de pilão. E a taipa de pilão é uma construção que é feita com barro, com osso, com pele de animal, com unha de animal, com excremento de animal. Então, ela em si já é um corpo vivo. Ela tem a ver com pele, com corpo. Então, assim, que é um trabalho que tem muitas leituras, porque tem também essa coisa da vida e da morte, da transformação, da sexualidade. Eu vou mostrar imagens para vocês verem. E eu precisava, assim, é uma exposição que demanda muito do espectador, porque ele tem que ficar se aproximando dos buracos e olhando dentro. Tem coisas que quase não se veem, que você tem que colocar a cara. E às vezes é um pouco nojento, às vezes é um pouco estranho, às vezes você acha que vai sair um bicho. Não é uma coisa assim... Mas são, sei lá, são 153 esculturas espalhadas pelos buracos. E tem um bolo, que o bolo é uma história minha. Esse trabalho chama Para Marcela e as Outras, que é uma história sobre o aniversário da Marcela, enfim, que eu vivi, e que aí eu fiz um pouco como uma homenagem. Esse é um vitral. Eu fiz uns vitrais em alguns buracos, que eram feitos com papel de bala, com coisa de colar, com camisinha, enfim. São algumas imagens. É que eu pensei muito também nessa coisa de como que elas amarram, né, o pinto, e como que umas têm pinto, outras não, umas não gostam de ter, umas são operadas. É toda uma relação muito aberta e muito extremamente complexa. Extremamente complexa. E eu achei isso bem interessante, na verdade. Eu até tenho uma amiga de infância, que era Juan, aí ele virou Juana. Ela fez cirurgia, mudou tudo. E aí, no final, ela entendeu que ela queria casar com uma mulher. Hoje ela é casada, então ela é uma trans, lésbica. É que eu realmente acho isso muito interessante. Porque é o fim dessas identificações homem e mulher, que tanto problema tem trazido, né? Não sei ainda, eu ainda estou pensando sobre tudo isso. Bom, e para terminar, essas são algumas fotos dos objetos que eu usei. Porque para fazer esse trabalho, eu mudei o ateliê para a capela. Eu fiquei trabalhando um mês lá, enfim, com mais 2 pessoas. E são algumas fotos do trabalho. E, para terminar, eu vou falar do meu primeiro trabalho, que eu considero um dos meus primeiros trabalhos de instalação. Ele chama Anunciação. Ele está vaziado. Eu estava pensando muito sobre essa pintura do Fra Angélico, que é uma pintura, ela está datada de 1437 a 1446. E eu estudei essa pintura na Espanha, assim, quando a gente estuda muita história da arte e tal.
E então ensinavam para a gente que essa era uma das primeiras pinturas sobre perspectiva, que ela era muito importante, porque esse quadro está no Museu do Prado, né? Então por isso que eles... E que ela era muito importante porque ela fazia uma passagem muito clara. Eles usavam muito essa pintura para falar assim que isso era uma passagem entre o gótico e o renascimento. E como que essas ideias do renascimento já estavam na pintura, essa forma de iluminação... enfim. Aí, quando eu fiz esse trabalho, que não tem, assim, é muito diferente da pintura, e eu era muito nova e possivelmente tinha muitas ideias erradas, eu fiz esse trabalho e queria fazer um cômodo, queria simular um cômodo. Era numa exposição da UFMG que um professor tinha organizado. Então, ele tinha conseguido uma garagem durante uma semana para que os alunos fizéssemos uma experiência de uma semana work in progress. Eu não sei como que isso se fala em português. E era um negócio que chamava Dimensão Corpo. Aí eu fiz esse quarto, coloquei um papel de parede e fui fazendo uma mancha amarela. Então, assim, um dia eu colocava água, outro dia eu colocava pigmento, outro dia eu colocava urina, eu colocava arnica, era uma coisa meio... No último dia, isso foi quando eu escrevi a palavra anunciação. E, na verdade, esse trabalho, quando eu falo que talvez eu era muito nova, tal, ele era um trabalho pessimista, ele era um trabalho assim, sobre a existência, sobre como que a vida ia passando e nada acontecia, e se formava uma mancha do tempo, e não sei o quê, a falta de perspectiva, e todas essas ideias, blá, 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 e eu muito triste, porque, enfim, nova, existencialismo, não. Só que, nessa mesma noite, que era a última noite da exposição, aconteceu que tentaram entrar na garagem para roubar, porque eles queriam roubar o carro, porque sabiam que tinha uma exposição, iam roubar o equipamento, enfim, e fizeram um buraco para entrar pelo meu trabalho, como uma verdadeira anunciação. Então, assim, essa foi a minha primeira instalação, essa foi uma lição, né, uma lição de vida que eu tomei, né, foi um tapa na cara, sobre todas essas possibilidades, né, e sobre a vida, né, sobre o tanto que as coisas são vivas. E, enfim, foi um acidente que que fez um trabalho, né, porque possivelmente eu nunca jamais mostraria esse trabalho se não fosse por isso. E é isso. Sara, eu queria comentar contigo, porque acredito que no teu trabalho, essas relações de espaço, ou essa recuperação, abordagem do espaço físico, dos lugares, para estabelecer essa ordem que você chama, ou para criar esses jardins, para talvez valorizar aquilo que parece banal ou está em desuso, é muito forte, na minha opinião. Eu queria talvez que você falasse um pouco, porque você apresentou vários trabalhos abordando várias modalidades, desde vídeo, instalação, pintura, fotografia. Como é esse processo? Como, não sei. Bom, eu agora estou no momento de rever meu trabalho, agora que eu tenho um corpo de trabalho bem maior, né? E até eu fico às vezes um pouco, às vezes eu fico um pouco pasma com uma coisa que eu acho que é muito obsessiva, né? E que é uma coisa um pouco recorrente do meu trabalho. E então acho que por um lado tem esse lado sobre a obsessão, como se eu precisasse entrar nesses lugares onde tudo parece estar abandonado, onde tudo parece estar morto, e aí eu de alguma forma quero ou preciso mexer, né, naquilo.
E por outro lado, assim, claro, tem uma coisa de um ideal que eu consegui expressar e que de alguma forma eu consegui entender através desses objetos. Tem uma parábola messiânica que o Benjamin usa, que ele fala, é uma parábola que diz uma coisa assim, que o mundo por vir é um mundo idêntico a esse mesmo, apenas com as coisas modificadas, sabe? Então tem essa ideia que eu estava falando do ready-made, que é que você pode ressignificar coisas, você pode fazer movimentos que tragam uma outra percepção da realidade, ou que realmente consigam dar uma outra consciência para, eu não sei ainda. Às vezes não, mas a minha vontade seria que isso pudesse ser. Bom, talvez se eu entendesse de física quântica, eu poderia explicar com mais propriedade, mas eu tenho ainda que estudar, porque... Infelizmente não temos mais tempo, tem outras questões aqui, mas avisaram que o tempo está esgotado. Então, super obrigado pelo convite novamente a você, sim, Sara. muito obrigada. Parabéns uma vez mais, privilégio estar contigo. Obrigada.